Olá, eu sou Heitor Barsalini, pesquisador da História da Alimentação Brasileira, e tenho uma pesquisa bastante aprofundada sobre a história da alimentação caiçara e como os ingredientes, a disponibilidade de ingredientes interferiu na formação da cultura caiçara. É um prazer estar aqui no Revelando São Paulo, podendo mostrar um pouco da cultura do litoral paulista para o resto do estado de São Paulo. E eu vou mostrar para vocês hoje, então, uma tradicional receita que é a ova de tainha. Isso fazia parte do café da manhã ou de um lanche da tarde do caiçara tradicional, do caiçara antigo, as ovas de tainha, e para acompanhar as ovas de tainha, nós vamos fazer café de cana. Mas aí é muito legal contar para você um pouco sobre toda a formação alimentar do caiçara, começando pelo próprio conceito, né? O que significa a palavra caiçara? Caiçara é todo aquele morador, ou que nasceu principalmente, ou até quem mora há muito tempo, numa região muito específica do estado de São Paulo, que é no litoral. Por quê? É onde existe a Serra do Mar. Então a Serra do Mar funciona como simbolicamente uma cerca. A palavra caiçara vem de língua indígena e significa cerca feita de paus. Então existe uma analogia, como se a Serra do Mar fosse uma cerca que limita o território dessa população, entre o mar e ela própria. Então a gente só pode usar o termo caiçara para a população que mora entre o sul do estado do Rio de Janeiro e o norte do estado do Paraná. Então toda a população litorânea paulista é caiçara. E aí é legal a gente ir lá para 1600 mais ou menos, na época do ciclo da cana-de-açúcar, quando a cana-de-açúcar chegou no Brasil. E aí aqui, né, no litoral também houve o plantio de cana-de-açúcar, em algumas cidades uma plantação um pouco maior, em outras cidades um pouco menor, com o objetivo de produção de açúcar. Porém, a extensão territorial do nosso litoral é reduzida se a gente comparar na relação com de outras cidades. E com isso, rapidamente o caiçara percebeu que seria mais difícil produzir açúcar, mas a partir da cana-de-açúcar ele passou a produzir a cachaça, que inclusive foi muito vendida no século seguinte, no ciclo do ouro, vendida para a região de Minas Gerais. Para a produção de cachaça, o caiçara tinha o caldo de cana. Então o caldo de cana está na alimentação, na dieta caiçara, mais ou menos desde 1650, por ali, no nosso século 17, o caldo de cana já está presente na alimentação caiçara. Depois, aproximadamente de 200 anos, um outro ingrediente que chega aqui nessa região é o café. O café entrou no Brasil de forma contrabandeada, é bom dizer isso, é bom que a gente lembre disso. O Francisco de Melo Paleta foi um oficial encarregado de desenvolver uma missão diplomática no nosso país vizinho, na Guiana Francesa, e de lá trazer mudas e sementes de café. Acontece que o governo da época disse: não, eu não vou entregar o meu principal produto de exportação para o Brasil, que é um país com um território gigantesco, vocês vão me engolir no mercado internacional. Então esse cara conseguiu trazer de forma escamoteada, contrabandeada na sua embarcação, algumas mudas e algumas sementes de café. E assim o café entra no Brasil pelo estado do Maranhão e, curiosamente, ele vem, imagina que você está vendo o mapa aqui, ele vem descendo para as outras regiões através do litoral. E aqui tem uma informação muito interessante. Ubatuba foi a primeira cidade do estado de São Paulo a receber um pé de café. Por quê? Exatamente por conta da sua localização geográfica. Ubatuba é a cidade que fica mais ao norte do estado, nessa região litorânea. Então o café entrou no estado de São Paulo através de Ubatuba. E aí ele entra na dieta caiçara porque os caiçaras da época, nós estamos falando agora mais ou menos de 1800, né, no século XIX, os caiçaras da época resolvem plantar o café também para comercializar, para exportar. Mas lembrando que a condição topográfica, de extensão territorial, se manteve a mesma da época do ciclo do açúcar. Então esse café era um pouco exportado, mas não vingou muito, perdeu muito espaço na concorrência comercial com outras cidades, principalmente cidades do Vale do Paraíba. Porém, o café entrou na dieta do caiçara. Agora, o caiçara, para preparar o seu café, ele tinha então o café que ele plantava e aí o pó que ele preparava, mas ele não tinha o açúcar, lembrando que o açúcar era muito caro e raro de se encontrar. Mas ele tinha o caldo de cana, desde aquela época de 200 anos antes.
Então o que ele fez para adoçar o seu café? Ele, assim como outras culturas, como a cultura caipira também desenvolveu essa maneira, né, essa técnica de preparo do café, ele passou a preparar o café diretamente com o caldo de cana. Ao invés de esquentar a água, passar água sobre o pó e depois adoçar, ele já esquentava o caldo de cana, e esse caldo de cana fervido é que era passado sobre o pó e o café já saía adoçado. Esse é o famoso café de cana ou café de garapa. Então nós vamos mostrar para você essa bebida, essa iguaria. E para acompanhar esse café de cana, nós vamos preparar a ova de tainha. Aqui vale muito a pena a gente falar de um conceito que atualmente, contemporaneamente, vem sendo bastante valorizado, que é o de aproveitamento integral dos alimentos, né? O caiçara tradicional já fazia isso na prática, sem ter essa discussão teórica sobre esse tema. A ova de tainha faz parte, né, do processo reprodutivo desse peixe, e ela é uma iguaria extremamente nutritiva. Em alguns outros países isso aqui também é consumido seco ou defumado. Na Itália, por exemplo, se chama botarga e é consumido com algumas massas. E o caiçara, ele preparava isso marinando, temperando com limão, que nós vamos mostrar para você, limão e sal, só. Deixava essa marinada e depois que isso pegava o tempero, ele fritava isso na banha de porco. Aqui, ó, nós temos um pouco de banha. A banha, vale salientar, era a principal gordura para a preparação de algumas receitas. A partir mais ou menos de 1910, 1920, um outro ingrediente começa a entrar na dieta caiçara, que é a farinha de trigo. A farinha de trigo entra, por exemplo, em Ubatuba, por conta da ilha Anchieta, que tinha o seu presídio. No presídio existia uma padaria que produzia pães para alimentar tanto os presos quanto os funcionários do presídio. E os ingredientes que vinham para abastecer essa padaria e a cozinha do presídio vinham de Santos em embarcações grandes e paravam ali na Praia da Enseada, num armazém, para depois serem transportados para a Ilha Anchieta. Com isso, os caiçaras locais começaram a ter acesso a ingredientes que não eram comuns aqui, por não serem produzidos aqui. Lembrando que a gente tinha até esse período praticamente uma economia de subsistência, produção da farinha de mandioca, o peixe seco, enfim, o que se produzia nas pequenas propriedades, o que se caçava, o que se pescava, era o que abastecia, né, a alimentação do caiçara. E a farinha de trigo, então, começa a entrar na dieta caiçara a partir desse período, e aí o caiçara começa a empanar um pouco essas ovas antes de levar para a fritura. Isto colocado, vamos então à preparação dessas iguarias. Então, gente, a primeira coisa é a gente colocar o caldo de cana para ferver. Aqui a garapa, o caldo de cana. Estou usando aqui uma caneca esmaltada, né, uma caneca de ágata, que era um utensílio comum, né, nos tempos mais antigos. Vou usar um bolinho também de ágata, que também é uma coisa tradicional. Coador de pano. Esse suporte de café já é um tanto mais urbano, não tem tanto a ver com a cultura praiana ou a cultura sertaneja caiçara, mas ele também é bastante antigo. E aqui a gente vai colocar o pó coador. Então, como eu disse para você, as ovas de tainha, elas são marinadas, temperadas com limão. E aqui eu vou preparar nesse prato essa marinadinha, bem simples. Aqui, ó, limão e um pouco de sal. Pronto. Salzinho, limão, colocou a ova. E nós vamos deixar ela aqui por alguns minutos para ela pegar esse sabor. Eu não espremi todo o limão, deixei metade aqui reservado, porque particularmente eu prefiro colocar um pouco mais de limão na hora de comer. Aí vai muito do gosto da pessoa, né?
Um detalhe importante, gente, o limão, ele tem um processo que ele meio que vai cozinhando, né, a proteína. Então a ova já dá uma certa cozida aqui, não é, claro, né, obviamente não é a cocção de calor, mas já dá uma alterada química nela. Agora que a ova já ficou marinando, mais ou menos aí por uns 10 minutos, a gente vai enfarinhar. Um pouco de farinha de trigo. Também é possível fazer isso com fubá, tá? Tanto o fubá quanto a farinha de trigo eram ingredientes menos comuns na cultura caiçara, até, como eu disse, mais ou menos o começo do século XX. Essa enfarinhadinha serve para dar uma casquinha de crocância. Ela não é fundamental para o consumo da ova, mas só para dar uma casquinha. Pronto, ok. Agora a gente vem com a banha de porco aqui. Lembrando que a banha de porco era a principal gordura de consumo do caiçara antigo. Não existiam os óleos vegetais processados. E o porco, esse porco que a gente chama de porco doméstico, veio trazido pelos colonizadores portugueses, os europeus para cá, e ele foi uma das principais fontes de gordura, tanto para conservação de alimentos quanto para preparação. Então a gordura já está quente, já está na hora da gente dar aquela seladinha, aquela fritadinha na nossa ova. O tempo que as ovas ficam na frigideira não é muito longo, tá? É mais para ela dar essa tostadinha por fora. Claro que o caiçara antigo fazia isso com muito mais charme, no fogão a lenha, com toda aquela defumação em volta. E nós estamos aqui num ambiente, para mostrar esse cenário maravilhoso, nós estamos aqui num ambiente onde não daria para trazer um fogão a lenha. Então a gente já chegou num ponto legal aqui. Por fora já está crocante, por dentro ela mantém ainda uma maciez e a suculência. Isso é importante, tem esse contraste de texturas e de sabores. Gente, agora vem a parte muito especial dessa experiência da culinária caiçara, que é juntar um pedaço, uma rodela desta iguaria, que é a ova. Vocês podem ver aqui, ó, ela tá crocante por fora, ela fica um pouco mais coccionada por fora e por dentro ela fica mais suculenta. E o café de cana. A junção disso na boca é uma experiência que só quem tem a oportunidade de conhecer essa cultura, de conviver um pouco com essa cultura, pode provar. Vale a pena, fica essa dica, isso aqui é muito sabor caiçara. E olha, palavra de um caipira que veio para cá conhecer essa cultura. Isso aqui tem gosto de cultura caiçara. Eu espero que você tenha ficado com água na boca, com vontade de conhecer um pouco mais da cultura caiçara e que você tenha gostado do nosso trabalho. Até a próxima, um grande abraço.